Bom dia, gente. 9 horas da manhã, dia 23 de maio de 2020, e vamos dar início a mais uma live do estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E eu já tinha antecipado o tema que a gente vai ver hoje, a continuação do capítulo 1 desse livro, e é um tema super interessante. Vocês vão ver como é bacana as coisas que eu vou trazer aqui hoje, que eu vou falar aqui hoje. Eu sempre tenho feito assim, um esqueminha, né, para poder ficar bem didático, bem organizado, assim, a linha de raciocínio ficar bem compreensível. Né? E antes de dar início, sempre agradecer, né, vocês que estão acompanhando, quem está assistindo depois que fica gravado, né, no IGTV, o pessoal que também está assistindo pelo canal do YouTube, né, que é o Isaías Costa. Basta colocar lá no YouTube, canal Isaías Costa, que você vai encontrar bem rapidamente. E o pessoal também que está acompanhando pelo podcast, né? Que é o Para Além do Agora, né? Tanto no Spotify quanto no SoundCloud. Tem essas duas possibilidades. E lá é legal, gente, porque tem a possibilidade até de fazer download, né? Você pode fazer o download e salvar no celular, enfim, aonde quiser, fica bem fácil de ouvir. Tem muita gente que gosta de fazer caminhada, essas coisas, ouvindo, né? Então, é uma boa forma de estar fazendo atividades físicas e ouvindo coisas boas, né? Então fica essas possibilidades todas, né? Muito obrigado vocês que estão acompanhando por esses canais. Né? E lembrando que lá no YouTube, gente, eu estou sempre fazendo essa ressalva, né? Porque lá eu estou colocando na descrição, né, do vídeo as citações que eu estou trazendo aqui, algumas referências que eu estou trazendo aqui. Eu tô colocando lá tudo bem direitinho, bem bonitinho, tá muito legal, assim, você que quiser ir mais além, estudar as coisas que eu tô trazendo aqui como referência, fica bem legal de você acompanhar por lá também. Então, veja, né, assine o canal, né, coloca lá para se inscrever no canal, que vai vir muita coisa boa ainda pela frente, certo? O tema que a gente vai ver hoje é o vício do pensar, é o tópico do capítulo 1 que fala sobre o nosso vício de pensar. A imensa maioria das pessoas é viciada no pensar. Muitas vezes eu também sou uma dessas pessoas que é viciada em pensar. Até porque, né, eu vim do universo acadêmico, né? Eu comentei um pouquinho sobre a minha formação lá na primeira live, né? Eu vim do ambiente acadêmico e parece que a gente lá dentro é formatado para ser viciado no pensar. Eu vou contar algumas coisinhas aqui hoje relacionadas até com isso, assim, com o tempo que eu estava na academia, né, na universidade e a pressão que a gente tem lá para ser produtivo, esse tipo de coisa. Então vamos ao que interessa, né, que é a leitura aqui do livro. Eu vou fazendo as pontuações à medida que eu vou pegando os pontos mais importantes aqui desse tópico do livro, do Eckhart Tolle, capítulo 1. Diz assim: o pensamento não é indispensável para sobrevivermos neste mundo? Aí ele responde: nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80% a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas, por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Isso daqui é tira e queda para a nossa realidade. 80% a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas, por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Isso aqui, o que ele está falando nessa parte, é um dos conceitos que eu, como psicanalista, estudei bastante quando eu estava na minha formação, né, de psicanalista. Um conceito que eu vou explicar aqui de uma forma tão didática que você, se alguém lhe perguntar, você vai poder explicar muito facilmente para qualquer pessoa, que é o conceito de neurose. O que ele está falando aqui? O conceito de neurose. Quando a gente faz esse curso de psicanálise, de formação em psicanálise, todos os professores eles são unânimes em dizer, e porque está nas teorias, nos livros todos, né, de que nós somos neuróticos. Todos nós somos neuróticos. Alguns são psicóticos, entendeu? Não existe ninguém que seja completamente são, completamente equilibrado. Não existe. Todos nós temos neuroses
em maior ou menor grau. E aí você me pergunta, o que é neurose? Eu vou explicar aqui de uma forma super simples para você entender o que é neurose. Neurose, gente, é simplesmente como se fosse um pensamento que fica tão repetitivo, que ele fica meio que drenando a sua energia. Na live de ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto o pensamento é repetitivo, esse pensamento viciado, ele drena a nossa energia, a gente perde muita energia. Aí, por exemplo, né, digamos que você acabou de conhecer uma pessoa, né, um exemplo super comum. Você conheceu, né, digamos que, sei lá, é a Joana Barros, por exemplo, né, o nome dela. E aí você quer adicioná-la nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram. E ela diz, ó, Isaías, meu Instagram é Joana Barros, traço 22, por exemplo. E aí você fica pensando, "Puxa, eu vou gravar o nome dela, eu vou gravar o Instagram dela para poder chegar em casa, assim que eu chegar em casa, eu adicioná-la e tudo mais, né? Isso pensando assim no caso de você não ter como fazer isso na hora. E aí você fica pensando, Joana Barros traço 22, aí você fica o tempo todo, Joana Barros traço 22, Joana Barros traço 22, e você fica o tempo todo, o pensamento fixo naquela mesma coisa. E aí, isso é neurose. Esse é um exemplo clássico de neurose. Isso pode, se fosse tempos atrás, isso podia ser levado, por exemplo, a um telefone, né? A pessoa acabou de dar um telefone, você não tinha como anotar, você não tinha como salvar no celular, que hoje em dia a gente pode. Às vezes as pessoas ficavam lá, 3266, não sei o que, não sei o que. Aí você fica com aquela coisa pensando o tempo todo para não esquecer, para não fugir do pensamento. Ou mesmo o endereço, né? Você tem um endereço que você não tem como anotar ou gravar no celular, coisa assim. Você fica o tempo todo, assim, freneticamente pensando naquilo, né? Eu pensei nesse exemplo também. Eu moro em Fortaleza, né? Uma avenida muito famosa daqui, ela se chama Washington Soares, né? Uma avenida bem longa, bem extensa. Aí tem lá o endereço, digamos, Washington Soares, 1870. Aí você fica, Washington Soares, 1870, Washington Soares, 1870. Aí você fica nisso o tempo todo. O nome disso é neurose. Quem de nós nunca fez isso ou nunca faz isso? Todos, em maior ou menor grau. Por isso, gente, que o vício do pensamento é algo muito mais comum, é muito mais cotidiano do que a gente imagina, né? Então, a gente precisa se ligar disso, né? Que todos nós, maior ou menor grau, somos neuróticos. E aí vamos voltar aqui para o livro, né? Que ele continua falando sobre isso. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Foi o que eu acabei de comentar, né? Que quando a gente fica o tempo todo com um pensamento repetitivo, a gente perde muita energia e detalhe, a gente também se distancia do momento presente. A gente se distancia do agora. A gente fica onde? A gente fica no passado. A gente fica naquele tempo onde a pessoa falou aquela coisa, aquilo que a gente quer gravar, e a gente fica preso naquilo ali. Então é um grande exercício a gente fugir desse vício mental. Não é fácil, mas é possível. Esse estudo que a gente está fazendo aqui é uma pequena luz para que a gente transforme isso, para que a gente consiga se ancorar no momento presente. É possível, gente. Eu acredito em vocês. Então vamos lá. Continuando. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. O que caracteriza um vício? Simplesmente não termos mais a opção de parar. O vício parece mais forte do que nós. Proporciona ainda uma falsa sensação de prazer. Um prazer que, quase sempre, se transforma em sofrimento. Aqui ele fala sobre vícios. O vício do pensar é como qualquer outro vício. Aqui eu vou ser bem breve nessa parte, porque pode fugir um pouco do que a gente fala aqui. Mas vícios, de um modo geral, é isso. É algo que domina você. Quando a gente tem essa mente muito barulhenta, a mente está nos dominando. E não somos nós que estamos dominando a mente, entende? Com vícios de qualquer natureza, é isso que acontece.
Você tem vício em álcool, por exemplo. Vício em álcool você é dominado por ele, pelo álcool. Vício em drogas ilícitas, né? O fumo, seja lá o que for, né? Você é dominado por aquilo. Você não consegue conscientemente dosar ou parar. Então, a mente barulhenta é a mesma coisa. Quando a gente não se treina, quando a gente não busca esse caminho do autoconhecimento, é ela que nos domina. Esse vício do pensar nos domina. O segredo, digamos assim, é o que a gente vai abordar um pouco mais na live de amanhã, provavelmente, é equilibrar com a emoção, equilibrar razão e emoção. O caminho do meio, no equilíbrio entre a razão e a emoção. Quando a gente faz isso, consegue, pelo menos diminuir esse vício de pensar. Como eu comentei, todos nós temos esse vício de pensar em maior ou menor grau. E aí vem essa pergunta: por que temos de ser viciados no pensar? Né? Por que temos que ser viciados em pensar? E ele responde: porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através de pensar constante, através desse pensar constante. Isso aqui é como uma retomada no que eu falei sobre os processos neuróticos, gente. Ele fala, consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. Esse pensar constante é o pensar neurótico. E aí ele continua, a palavra ego tem sentidos diferentes por pessoas diferentes. Mas aquilo aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Ou seja, essa coisa do inconsciente com a mente é a nossa mente sendo dominada. É a gente não conseguindo ter o domínio, o controle sobre a nossa mente. E aí ele prossegue. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não tem função. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação da sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ou seja, aquela coisa do passado ou do futuro. O nosso ego, né, o nosso lado egóico, ele se prende às nossas experiências já vividas do passado, ou ele se projeta para aquilo que a gente quer viver no futuro. Ou, então, Pera, desculpa, eu passei um pouco para frente. Ele diz assim, um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz e em paz. Essa frase é clássica, né? Vou ler até de novo. Um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz e em paz. Ou seja, essa coisa do quando. Esse quando é tipo lá na frente, a gente não sabe nem o que vai acontecer. O futuro é incerto. É uma ilusão a gente ficar achando que lá no futuro a gente vai ser feliz, né? A felicidade, gente, só é possível no momento presente. Se você não faz um esforço para conseguir ser feliz no hoje, no agora, você não vai conseguir ser feliz lá na frente. É uma grande ilusão. É uma ilusão que muitos mestres, muitos professores, muitas pessoas que já sacaram isso, tentaram explicar e muitas pessoas ainda não conseguem compreender. Algo que é simples, né? Que a felicidade só pode ser vivida no hoje, no aqui e agora, no momento presente. É o tal do poder do agora. O poder do agora é isso, a gente está totalmente consciente do momento presente e a partir daí a felicidade ela vai brotar. Ela simplesmente brota e você está
consciente do agora. E aí ele fala: mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado, ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado. Um fim que sempre consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. Ou seja, a nossa mente ela funciona a maior parte do tempo ou no passado ou no futuro. Para que a gente consiga viver com a mente no presente, é preciso haver um treinamento. E como eu já falei algumas vezes aqui, um dos maiores treinamentos mais eficazes para que a nossa mente consiga ficar no presente é a meditação, seja ela de que tipo for. Você fazer algum tipo de meditação, você consegue mais rápido e mais fácil estar no momento presente. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. Ou seja, nós só podemos viver plenamente o agora quando essa libertação da mente for acontecer. A gente precisa libertar nossa mente para poder viver o agora. Essa é a proposta do Eckhart Tolle e essa é a proposta que eu estou lançando aqui, né, dia após dia, com essas lives, aqui pelo Instagram. E aí depois vem tipo um questionamento, assim, porque como eu já comentei, né, eu vou só recapitular, que esse livro foi todo construído a partir de perguntas ou de questionamentos feitos ao longo de mais de 10 anos de palestras dele, do Eckhart Tolle, pelo mundo afora. Aí o que vem nessa parte é tipo um questionamento, né, de alguém que fez várias vezes e que ele compilou. Aí diz assim, esse questionamento: não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado. Mas não quero perder esse dom, que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. Aqui é um grande engano, gente, porque essa questão de a gente não ter esse vício do pensar, muito pelo contrário, nós estaremos num grau muito mais elevado do que os outros animais, porque eles não têm a questão da racionalidade. Na racionalidade está justamente a gente conseguir ter o controle da nossa mente barulhenta. É por aí o caminho. E aí ele responde: o predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio. Senão, seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. Essa frase, gente, ela é brilhante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. Eu vou ler outra vez. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. Mas isso aqui que ele está falando, gente, é a questão desse barulho, né, da nossa mente. E quando a gente está buscando uma elevação de consciência, aqui a gente vai fazer uma certa retomada do que já foi visto em lives anteriores. Quando a gente tem esse vício de pensar, o sentimento ele fica colocado de lado. E as nossas intuições também ficam colocadas de lado. Sem isso, a gente fica meio automatizado. A gente se transforma meio que no autômata, né? Esse termo que hoje em dia está sendo tão propagado, tão até estudado. A gente tem que perceber, gente, que o pensamento é essa trava, né? É muito diferente da consciência. Como ele falou, o pensamento é um pequeno aspecto da consciência. Mas a consciência ela está muito mais além. A consciência, gente, é o estar presente. A consciência é você realmente estar no agora.
O pensamento não. Eu sempre faço essa distinção, gente. Quando você fala em pensamento, está muito relacionado com os processos intelectuais, com os processos tipo argumentativos, né, os processos de construção mental. Tudo está relacionado com o pensamento, mas não necessariamente com a consciência. Aí, por exemplo, posso até me colocar como exemplo nesse caso aqui, ó. Quando eu estou aqui fazendo uma live como essa, eu me preparo mentalmente. Eu tenho mais ou menos noção do que eu vou falar aqui. Ou seja, essa é a consciência. Eu estou consciente do que eu estou falando. E esse que eu estou falando é um exercício mental. É o pensamento acontecendo. Percebe como é simples de entender? Eu estou consciente daquilo que eu estou falando. E ao falar, eu estou fazendo um exercício mental bastante complexo dentro da minha cabeça. Isso é a junção, né, da consciência e do pensamento. O pensamento ajuda na consciência, porém, a consciência é algo muito mais superior. A consciência, a gente até leva isso para os monges, por exemplo, os monges, os grandes mestres que estão muitas vezes completamente em silêncio. Né? Quando eles estão lá meditando, quando eles fecham os olhos, eles ficam em silêncio, mas eles estão completamente presentes. Eles estão completamente conscientes do agora. Eles não precisam falar uma única palavra. Na realidade, grave isso, né? O silêncio, ele está muito mais relacionado com a consciência do que o falar. Simplesmente falar, você pode estar inconsciente, né? Muitas pessoas falam, e elas estão simplesmente só jogando seu inconsciente para fora. Mas muitas pessoas que são mais silenciosas, elas têm uma consciência muito superior. Então, que fique muito clara essa distinção. Uma coisa é pensamento, uma coisa absolutamente diferente é a consciência. Então, ele, voltando aqui para a leitura do livro, né, ele fala: a iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento e não em ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta, coisa que eu já comentei um pouco antes. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes como objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes, e em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. Ou seja, uma das frases aqui que ele fala que eu até grifei, que é o resumo, né, desse parágrafo, diz assim: o estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Isso daqui, gente, é um pouquinho complicado de entender. É preciso perceber a minúcia do que está atrás disso daqui, né? O estado da mente vazia é a consciência sem o pensamento. Eu tinha comentado um pouco antes, né, daqueles grandes mestres, né, dos monges budistas, né? Muitas vezes eles estão lá, serenos, meditando. Nesse momento eles estão tipo numa mente vazia, mas eles estão muito conscientes do momento presente. Eles estão conscientes, mas eles não estão com aquele pensamento frenético. É mais ou menos isso o que ele está querendo dizer aqui. Para que a gente consiga alcançar isso, né, de você ter essa mente vazia, sem esse pensamento, enfim, viciado, né, que é a temática, né, que a gente está tratando hoje, é preciso treinamento. E a gente pode treinar isso de N formas. Como eu comentei, uma das principais é a meditação. Você buscar algum tipo de meditação que lhe ajude nesse processo de
dissipar, né, esses pensamentos viciados. Ele continua: a mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca e se defende de outras mentes, coleta, armazena e analisa uma informação, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. Isso daqui é genial, gente. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. Aqui, gente, é muito bacana porque assim, as grandes descobertas, né, as grandes sacadas, principalmente na ciência, né, elas vêm desse lugar, né, de serenidade. Tem um exemplo clássico, né, que é o do Arquimedes, né? O Arquimedes, eu sempre falo isso em sala de aula, né? O Arquimedes, ele foi um dos maiores matemáticos, físicos, né, do seu tempo. Tem um monte de teorias que são relacionadas para ele, né, que é principalmente aquela parte da hidrostática, né, na física. Ele desenvolveu muita coisa da hidrostática a partir de uma série de estudos, né? E tem uma história bastante conhecida dele, né, que ele foi tipo assim, foi uma encomenda, né, do rei da cidade onde ele vivia, né? Ele pediu para que ele analisasse se a coroa do rei era de ouro puro ou não. E aí ele ficou no dilema: "Puxa, como é que eu vou provar para ele que essa coroa ela é de ouro puro ou não é?" E aí ele ficou um tempão assim, quebrando a cabeça, tentando descobrir uma resposta, né? Ele já estava para enlouquecer, assim, de tanto tentar descobrir uma resposta. Até que um certo dia, ele já estava quase desistindo, ele foi para banheira, né? Ele foi tomar um banho bem relaxante, né? Deve ter colocado até uma musiquinha, né? Não sei se nesse tempo tinha, tinha músicas assim fáceis, né? Para ficar ouvindo. E aí, ele ficou lá muito tempo relaxado, pegou essa coroa, mergulhou na piscina, e aí, né, na piscina não, na banheira, e nessa hora ele percebeu, assim, quando a coroa afundou e ele viu o elevar da água, ele teve essa sacada. Foi nessa hora de relaxamento, ele teve essa sacada. Poxa, caramba, já sei qual é a resposta. E aí tem aquela palavra conhecida do eureka, né? Ele fala, eureka, eureka! E aí sai correndo pelado pela rua e vai atrás do rei para falar para ele o que acontecia. E aí ele explica toda aquela questão da densidade, né? Que a densidade tem uma relação com o volume e que quando você coloca essa coroa na água, o volume que sobe tem uma relação direta com a densidade. E aí eles já sabiam qual era a densidade do ouro, claro, né? E aí, quando eles perceberam essa questão do volume, né? O volume que saía, né? Que transbordava a partir do mergulho dessa coroa, pronto, dava para saber pela densidade se era ouro puro ou não era. E aí pronto, aí dessa forma ele enunciou uma das coisas brilhantes da física, que é a lei do empuxo. O empuxo nessa relação da força que tem nos corpos que estão submersos. Essa foi uma descoberta, gente, genial, e que ela veio como? Ela veio a partir da serenidade. Quando ele estava completamente sereno, tranquilo, não estava com o vício do pensar, né? Eu vi aqui que o meu amigo Alisson fez uma pergunta, né? E isso que eu estou falando tem uma relação direta com essa pergunta, Alisson, né? Como esvaziar a mente? A gente esvazia a mente quando relaxa, quando a gente busca alguma forma de relaxamento. A meditação é um dos melhores caminhos, né? Mas, tipo, ouvir música é uma forma muito boa, né? Às vezes, gente, é uma das coisas que até eu falo me colocando. Às vezes, numa atividade física que você goste, pode ajudar muito a você a esvaziar a mente. Quando eu estou muito estressado, muito, assim, uma pilha, né, como se diz, às vezes eu saio para correr, fazer exercícios, e aí eu me sinto bem melhor. Eu consigo, naquele momento, me conectar com o agora, e aí esse esvaziamento da mente acontece, né? Um outro exemplo, gente, que eu acho genial, que eu quero comentar aqui,
né? Esse nem todo mundo conhece, poucas pessoas conhecem, mas é brilhante. É de um químico chamado Auguste Kekulé. Tem o nome dele aqui que é meio estranho, Auguste Kekulé. O Kekulé, gente, ele é da área da química, ele trabalhava muito com a química orgânica, principalmente, e uma das grandes descobertas dele foi com o elemento benzeno. O elemento benzeno, ele, para quem estuda isso, né, eu acredito que aqui boa parte dos que estão acompanhando já, enfim, já terminaram o ensino médio, né? E o que que acontece? O benzeno, o formato do benzeno, ele é tipo um hexágono. Um hexágono. Você sabe como é um hexágono? E aí o que que é o benzeno? Ele é formado de carbono e hidrogênio, né? A composição dele é de carbono e hidrogênio. E aí ele não tava, ele sabia mais ou menos como é que ele se comportava, as ligações do hidrogênio, né, lá, mas ele não sabia muito bem como é que era o formato da estrutura do benzeno. E aí até que um belo dia, ele já depois de ter estudado pra caramba, ele foi dormir e não dormir, ele teve um sonho, foi um sonho profético, assim, ele sonhou com uma cobra, né? É uma cobra que a gente chama de Ouroboros, né? É uma cobra comendo o próprio rabo. É um movimento circular, assim. A cobra, né, ela comendo o próprio rabo e fazendo esse movimento, assim, de tipo circular, né? E dessa maneira, ele conseguiu sacar como é que era o formato do benzeno. É muito interessante essa história, gente, porque o benzeno, esse formato hexagonal, dentro dele, né, tem as ligações do hidrogênio que vão, tipo, fazendo o que a gente chama de ressonância, né? Eles vão trocando as ligações duplas, né? O tempo todo. No movimento, pode ser horário, pode ser anti-horário, né? Mas é isso que acontece. O benzeno, ele tem ligações duplas e ligações simples. Eu estou tentando explicar de uma maneira bem didática, né, para que você entenda. Ele tem ligações duplas e ligações simples. E aí, o tempo todo, o que é ligação dupla se torna simples, o que é simples se torna dupla, porque o hidrogênio, as que a gente chama de pontes de hidrogênio, elas ficam migrando de uma para outra. E aí ele fez esse movimento associando com essa cobra Ouroboros que come o próprio rabo. E aí pronto, depois desse sonho, depois dele estar relaxado, dele estar totalmente tranquilo, isso veio à tona. Ele enunciou, ele escreveu sobre isso, tem até nos originais, tem tipo um desenho, ele fez um desenhozinho dessa cobra, é lindo, gente, é uma coisa assim, encantadora para quem gosta de ciência, quem gosta de estudar essas coisas, eu acho lindo, eu acho encantador, né? Então, é bacana a gente perceber isso, né? E aí, só para concluir, né, essa digressão toda que eu estou fazendo aqui, falar do meu próprio caso, né? Que eu estudei física, né? E quando eu estava lá na graduação, eu tinha umas disciplinas extremamente complicadas, assim, muito pesado mesmo, aquela matemática mesmo muito abstrata, né? Que precisa de muito estudo, de muito exercício. E às vezes eu ficava uma pilha, assim, a mente a mil, tentando resolver exercícios, essas coisas. E aí, às vezes, depois de eu perceber que eu estava com a mente totalmente esgotada, eu ia dormir, mas eu ia dormir pensando, poxa, amanhã com certeza eu vou dar um jeito de resolver esse problema, eu vou entender como é que faz esse negócio. E era muito legal, gente. Às vezes de manhãzinha cedo, eu acordava, eu já tinha noção, vixe, agora eu já sei como é que eu faço. Eu ia lá, em questão de minutos, eu resolvia as questões, os problemas que eu achava extremamente complicados. E é assim que acontece, gente. Quando a gente faz esse exercício, esse movimento mental, a gente bota a nossa cabeça para funcionar, para raciocinar, e depois que a gente já está quase esgotado de tanto raciocinar sobre aquilo, vem a solução, vem esse eureka, né, do Arquimedes. E aí, assim, as grandes descobertas vão acontecendo, né? É muito legal, assim, para contextualizar até com o momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia do coronavírus, eu tenho absoluta certeza, né, que as grandes mentes que estão trabalhando incessantemente vão, em algum momento, ter esse eureka também. Poxa, agora a composição ideal para fazer essa vacina, que vai poder salvar todo mundo, né, desse vírus, é assim, assim, assado. E aí vai acontecer, depois de ter
todo esse trabalho, todo esse exercício intelectual, a solução, ela vai vir de uma forma assim muito, tipo uma iluminação, entende? E aí a gente vai mais para frente ter essa coisa generalizada de uma vacina para que a gente tenha essa proteção para esse vírus do corona, né? Então, com todos esses exemplos que eu dei, eu acho que deu para ficar bem claro, né? A importância desse esvaziamento da mente, né? Como o meu amigo Alisson, ele tinha perguntado, né? A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar os seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Essa frase é bastante conhecida, a gente até naqueles posts de Instagram, de Facebook, às vezes o pessoal faz esse recorte dessa frase. O pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Isso que eu falei agora há pouco, né? Que é o meu sonho, gente. Eu espero que essa vacina, né, para o coronavírus, ela venha o quanto antes, né? Porque a gente vê o quanto as pessoas estão sofrendo, estão no isolamento imenso, muitas pessoas morrendo. Então, assim, o quanto antes a ciência conseguir descobrir, né, essa vacina que pode ser tipo a nossa proteção, melhor, né? Eu sonho para que os grandes cientistas eles estejam mesmo muito inspirados, muito iluminados e venham a trazer, né, para todos nós essa solução, né, para esse problema tão grave que a gente está vivendo agora, né, de pandemia. O pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo. Ele vem nesse eureka, né? E continuando aqui, já se aproximando do final, né? Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas ela não é criativa. Não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Isso daqui, gente, é brilhante que ele está falando. E eu posso também me colocar nesse sentido, até contar uma experiência pessoal aqui, né? De que quando eu estava fazendo física, logo no início, nossa, eu era muito diferente da pessoa que eu sou hoje, gente. Eu tinha um sonho, o meu sonho na época era me tornar professor universitário, me tornar professor lá da física, fazer mestrado, fazer doutorado, talvez fazer até um pós-doutorado, me tornar pesquisador, fazer um monte de pesquisa. Só que isso foi mudando, né? E uma das coisas que me fez ter muita certeza de que meu caminho não era por ali, era exatamente o que ele fala aqui, né? De que não é um povo muito criativo, é um pessoal que é workaholic, né? É um termo que é muito utilizado, é um pessoal que tem esse vício de trabalhar, o vício de fazer pesquisas, pesquisas e mais pesquisas, mas sem essa coisa da criatividade como norte. E uma das coisas até que até hoje eu critico, já em vários textos meus, eu falei sobre isso, né, de que essa escrita acadêmica, ela é uma coisa meio, a meu ver, né, meio engessada, aquela coisa assim que poderia ser melhor, poderia ser uma coisa mais leve. A linguagem acadêmica, gente, é uma coisa assim meio pesada, assim, é como se fosse até meio que excludente. Nem todo mundo consegue ler aquilo e entender. Essa é uma das coisas que eu mais critico na linguagem acadêmica, porque eu acho que a gente pode falar das coisas mais complexas, das coisas mais difíceis, de uma forma simples, de uma forma que não fique banal, mas que fique fácil de entender. Eu prezo por isso. Tipo assim, uma das coisas que eu me questionava muito, e eu coloco nos meus vários dos textos que eu já escrevi, é que eu ficava num dilema, eu ficava naquela coisa, caramba, eu escrevo bem, eu sei que eu escrevo bem, mas eu não gosto de escrever desse jeito. Foi essa sacada que eu tive, quando eu me veio esse insight, poxa, o problema não é a escrita, o problema é a forma de escrever.
eu sabia escrever muito bem, assim, até como eu sei, assim, isso não é questão de modéstia, falsa modéstia, é reconhecimento. Eu sei que eu tenho uma facilidade com as palavras. E aí eu escrevia bem, mas eu ficava naquela coisa, poxa, não é assim que eu quero escrever. Aí eu me decidi, né? Quando eu cheguei no mestrado, terminei o mestrado, eu disse, não quero continuar, não vou fazer doutorado porque eu ia estar só me estressando, eu não ia estar realmente seguindo o meu caminho. E hoje eu tenho muita consciência de que as escolhas que eu fiz me trouxeram até onde eu estou aqui agora, né? Fazendo uma coisa que até pouco tempo eu achava que seria impossível, mas eu estou aqui. Estou fazendo algo que eu tenho a mais absoluta certeza de que vai contribuir muito mais com as pessoas do que se eu tivesse lá enfurnado no laboratório, estudando, pesquisando um monte de coisa de física, né? Então é isso, gente. É bem legal essa reflexão. Eu queria compartilhar isso com vocês, né? Que de forma falada é bem diferente do que quando é por escrito, né? Tem muito mais verdade, né? As pessoas conseguem sentir muito mais aquilo que a gente está querendo falar. Quando é falado assim, é muito mais é, é direto assim o entendimento, né? Aí chegando aqui lá para o final, para o último parágrafo, ele diz assim: não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando, como uma simples célula humana que mede 1 sobre 1000 de 25,4 milímetros. Pode conter instruções dentro do DNA que encheriam 1000 livros de 600 páginas cada um. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior do que ela mesma. Essa frase final, gente, é linda. É uma frase mesmo para fechar com chave de ouro. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior do que ela mesma. Isso aqui a gente pode ser levado até mesmo para os nossos processos de cura interior, né? Porque ele fala, né, que cada célula ela é um corpo vivo, né? A célula é viva, gente. Cada célula do nosso corpo, ela responde aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas intuições, às nossas sensações. Tudo isso interfere nesse comportamento celular. Então, quando a gente tem consciência desse processo, surge de nós um poder, gente, tão grande, um poder de transformação tão grande, que a gente consegue até meio que controlar, assim, até a nossa saúde, assim, a gente consegue ter uma saúde mais forte, mais vigorosa, porque a gente tem essa consciência de que as células, elas respondem aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, nossas intuições, elas estão ao nosso favor, digamos assim, elas não estão contra nós. É aí que eu sempre bato naquela tecla, né, de que as pessoas têm um pensamento às vezes muito vitimista, né, de que tipo, uma doença aconteceu porque foi um castigo. Não é por aí, gente. Eu ainda vou abordar muito essas coisas aqui para frente, né, que não é bem a temática de hoje, mas eu vou mostrar de N formas, vou falar às vezes mudando só as palavras, que não é por aí, gente. Não existe essa questão de doença por castigo, por genética, né? Tem muita gente que fala assim, não, na minha família todo mundo tinha diabetes, então eu vou ter diabetes. Não. Você pode não ter diabetes, você pode ter tido a família inteira com diabetes e você não ter. E aí, ao longo das próximas lives, eu vou falar muito sobre isso. E espero que consiga tocar, né, vocês muito naquele espaço, né, naquele lugar que pode gerar transformações. Então é isso, gente. Essa foi a proposta de hoje, né? Falar sobre esse vício mental, né? E a partir da próxima live, na live de amanhã, a gente vai dar continuidade para falar do equilíbrio, né? Que eu comentei um pouco antes, né? De que o equilíbrio se dá na razão e na emoção.
quando a gente consegue dosar os dois, razão e emoção. E amanhã, eu até já deixei anotado aqui, a gente vai falar sobre o conflito entre a mente e as emoções. Então eu aguardo vocês, né? Espero contar com a presença de vocês amanhã para que a gente dê continuidade, né, no capítulo 1 desse livro, para falar desse equilíbrio entre a mente e as emoções. Um grande abraço e até amanhã.